Olá, vestibulandos, familiares, todos que estão envolvidos nessa luta destes jovens para chegar a uma grande universidade como a Unesp, que é nossa finalidade hoje. Amigos, muito importante nessa corrida para um vestibular que tenham os conselhos certos. Por isso, temos o prazer de receber hoje aqui, no Centro Educacional Objetivo, receber o professor Renato Diniz, uma pessoa que está há muitos anos na Unesp, na fundação responsável, tá, para fazer o vestibular, que é a Fundação VUNESP, que cuida não só do vestibular da Unesp, como demais vestibulares, outros vestibulares do Brasil, muitos, por sinal. Acredito, professor Renato, que seja a maior fundação relacionada a vestibulares, concursos públicos, etc., etc. Então, temos o prazer de receber hoje aqui o professor Renato, que os jovens aproveitem bastante os conselhos do senhor hoje. Eu que agradeço o convite, professora Vera, em seu nome, agradeço ao Objetivo, mais essa oportunidade de poder vir aqui hoje falar um pouco sobre o vestibular da Unesp, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe da nossa fundação, né? A fundação foi criada inicialmente há 45 anos atrás para realizar o vestibular da Unesp, né? E daí, ao longo desses 45 anos, ela foi crescendo e realmente fazendo muitos outros projetos, mas ainda hoje, sem dúvida, o vestibular da Unesp é, vamos dizer assim, um carro-chefe e um projeto especial para nós, né? Com certeza. Professor Renato, a Unesp é uma universidade do estado de São Paulo, pública, não é? E de excelência. A gente tem que lembrar isso, porque não é fácil uma universidade ter o título de excelência, e ela tem. Ela está com quase 50 anos de idade, portanto, são quase 5 décadas em que ela existe. Ela, a Unicamp e a USP são as grandes universidades do estado de São Paulo. Então, é muito importante que esses jovens sonhem e consigam uma vaga na Unesp. Vamos lá, então, professor. Estamos numa época de inscrições, que irão até 10 de outubro. Então, como estamos numa época de inscrições, é muito importante que o senhor dê as dicas necessárias para que faça a inscrição corretamente. Perfeito. Não, professora Vera, eu acho que, como eu tenho sempre falado aqui quando nós conversamos em anos anteriores, é muito importante que os candidatos eles possam olhar, né, conhecer o manual do candidato, né, quer dizer, acho que o primeiro grande passo é acessar esse manual do candidato. Então, ou seja, você vai lá no site da VUNESP, né, o www.vunesp.com.br, ou no próprio site da universidade, da Unesp, unesp.com.br, e você vai encontrar os vestibulares, e ali você vai encontrar, então, o manual do candidato. Esse manual ele vai trazer todas as informações que você vai precisar para poder se inscrever no nosso vestibular. Então, acho que essa leitura cuidadosa, ela vai fazer com que ele tenha conhecimento de todas as informações necessárias, porque a partir dessa leitura detalhada, ele vai, então, depois efetuar a sua inscrição, entrar no site, acessar a ficha de inscrição e preencher a ficha. E para fazer o preenchimento, como existem vários, né, muitos detalhes, por exemplo, o local onde ele vai realizar a prova, ele tem que escolher, ele tem que definir uma série de coisas nessa ficha. É importante que ele tenha lido com cuidado o manual, porque ali o manual dá as instruções necessárias para cada item da ficha que ele vai preencher no ato de inscrição no site da VUNESP. Eu acho, professor Renato, que é muito importante ele escolher realmente a universidade que ele goste, o que ele quer fazer, o curso, na verdade, na universidade é a Unesp, mas o curso que ele queira realmente fazer, não vai fazer porque tem mais vaga ou porque tem menor nota de corte, não. Eu devo fazer o que eu realmente serei um profissional, serei feliz. Então, é muito importante isso. É a primeira coisa que tem que ver. E como este manual que vocês elaboram é um manual de fácil leitura, ele é um manual muito didático, ele é um manual que está bem levando o aluno realmente a poder fazer com calma essa escolha. Eu acho que, além de escolher o curso,
e a cidade onde irão fazer, porque a Unesp ela se distribui pelo interior de São Paulo, né? E tem curso aqui na capital, mas são poucas coisas, a maior parte é no interior de São Paulo, então, litoral também, né? E temos, então, que escolher primeiro o curso que eu vou fazer. Agora, escolher mesmo uma carreira que eu vá ser feliz, uma carreira que eu realmente vá aproveitar, porque a Unesp é uma universidade, como eu disse, de excelência, mas que está cada vez mais ligada ao que está acontecendo no planeta hoje, que é a qualificação do profissional, que é um desenvolvimento científico, que é realmente hoje crescer. O ser humano tem que crescer. E hoje os jovens estão num período de grande crescimento tecnológico, não é verdade? Sim. Então tem que saber escolher. E não tenham medo de escolher, porque farão uma boa escolha na Unesp. O senhor dá algum conselho? Porque eu li este manual também que tem de profissões. É um manual maravilhoso, quer dizer, isso ajuda muito a escolha da carreira, né? Ah, sim. Eu acho que a senhora tocou num ponto importante, né? Porque outro documento que tem disponível para os candidatos, esse mais especificamente no site da universidade, da Unesp, é o Guia de Profissões. Esse Guia de Profissões, ele de fato traz um resumo de todas as profissões, de todos os cursos, porque a Unesp, como a senhora mencionou, ela está em 24, ela possui 24 unidades no estado de São Paulo, ela está em 24 municípios distintos do estado de São Paulo, na capital, o litoral e várias cidades do interior, né? 24 municípios. Uhum. E aí, então, o candidato, por exemplo, se ele vai ter interesse, por exemplo, em fazer o curso de Ciências Biológicas, por exemplo. A Unesp ela tem o curso de Ciências Biológicas em 8 unidades diferentes, distintas, nesse conjunto que eu mencionei. Então, o candidato, pelo guia, né, de profissões, ele vai olhar lá a biologia, né, e ele vai poder olhar como que se estrutura cada curso de biologia em cada uma dessas unidades da universidade, de tal maneira que ele possa falar, olha, talvez esse aqui eu vou fazer biologia, mas eu acho que eu vou escolher desta unidade da Unesp, porque aqui parece-me que, pela descrição, né, encaixa melhor para mim, no que eu tenho interesse. Então, eu acho que também é um documento, acho que está disponível para o candidato, e é um documento interessante. Esclarecedor, né, para ele poder ajudá-lo a decidir, né? Porque a engenharia, né? Nós temos algumas engenharias em diferentes locais. Então, ele vai poder olhar e vai ver, bom, qual é que me interessa mais. Então, acho que é um documento que pode auxiliá-lo a decidir, né? E ajudar bastante. Professor, então, na escolha, ele pode escolher só um local e só uma opção, porque o senhor lembra que em outras universidades ele pode escolher mais opções. Na Unesp, eu escolho uma opção só. No ato da inscrição, ele faz uma opção única, que ele vai concorrer inicialmente àquela vaga, né? Aquele curso específico que ele definiu na ficha de inscrição dele. No processo de chamadas, depois que quando você chega lá no final do processo, que você fez as 2 fases do vestibular, as 2 etapas, que você tem as suas notas. Por exemplo, você foi classificado, mas não foi convocado porque, por exemplo, você... Um curso mais concorrido. Um curso mais concorrido, que você foi classificado, mas a sua classificação é 300 e alguma coisa, por exemplo, e existe uma chance não muito grande de você ser convocado, porque talvez a lista não chegue até você, mas você foi classificado. Vai ter um momento no final, bem lá no final, a etapa das chamadas, tem um determinado momento em que o candidato, se eu não me engano, na terceira chamada, a partir da terceira chamada, que os candidatos nessas condições poderão fazer uma opção por uma segunda opção, optar por um segundo curso. Eles poderão... essa é uma situação. Isso é importante que fiquem atentos, não é? Isso mesmo. Então, na verdade, assim, eles, no ato de inscrição, eles se inscrevem para uma opção. Um curso. Depois, no transcorrer do processo, eles poderão, naquela etapa de chamadas,
haverá no cronograma um momento em que eles poderão manifestar interesse por uma segunda opção. E está bem claro isso aqui no manual, professor, Perfeito. porque eu grifei isso, está bem claro. Quer dizer, é só ele seguir o passo a passo aqui que ele vai chegar nisso, Exato. né? Deixa eu aproveitar e perguntar, já que o senhor está falando na inscrição, a VUNESP, ou no caso, ela que é responsável, né, que é a fundação responsável para fazer o vestibular da Unesp, ela, quando o aluno é treineiro, se ele se inscreve como vestibulando para valer, ele é censurado, não deixam? Ou ele consegue fazer? Eu acho que ele consegue fazer. Ele vai ser barrado no momento da apresentação da documentação, Daí porque ele não pode. ele não vai conseguir apresentar, porque quando ele é convocado para matricular-se, eles são matriculados em 2 momentos. No primeiro momento é um momento de uma matrícula online e depois uma matrícula presencial. Sim. Já na matrícula online, ele tem que apresentar alguns documentos, e aí ele não conseguiria. Então, eu estou perguntando isso, professor Renato, porque na Unicamp ele já é barrado, viu que ele não se forma este ano, ele é um treineiro, então ele vai para a categoria de treineiro. para nós, no nosso caso, inclusive, a categoria de treineiros, ela tem até vantagens, porque ele paga 50% do valor da inscrição. Ótimo. Mas tem uma situação, e ele pode fazer... No caso do vestibular da Unesp, o treineiro ele paga metade, então 50% do valor da taxa. Esse ano a taxa nossa é de R$210. Então, ele vai pagar metade disso, mas da primeira para a segunda fase, independente dos cursos que eles tenham, né, porque ele vai fazer inscrição, como todos os candidatos, mas nós convocaremos para a segunda fase apenas os 3.000 treineiros melhor classificados, que tem as melhores notas, os 3.000 com as melhores notas. Esses, inclusive, fazem até a segunda fase. Sim. E é vantajoso para ele, porque ele perceberá se ele está preparado, né? Sim. Porque às vezes ele concorre a um curso muito simples, um curso com um número de candidatos muito baixo, não é? Então ele não vê uma realidade. Ele pode até passar em primeiro lugar e não quer dizer nada, né? Então melhor ele concorrer mesmo como treineiro. E treineiros são as 3 áreas, né? Biológicas, exatas e humanas. Exato. Então, e são 3.000 candidatos para os 3.000 para cada um? Não. 3.000 para cada? Para o total. Para biológicas, 6 para... Isso, só 3.000 candidatos treineiros são convocados, as 3.000 melhores notas dos treineiros, eles são convocados para a segunda fase do vestibular, para a segunda fase do vestibular. Porque aí eles conseguem... sai a nota de todos depois quando... Eles conseguem ter a nota, isso mesmo. Eles conseguem saber o desempenho deles. Então, professor Renato, é muito importante que o treineiro saiba que vale a pena para ele, né, prestar a prova como treineiro, porque serão 3.000 que serão convocados, ele terá condição de ver realmente como é que ele está nesse conjunto de alunos que serão, na verdade, os concorrentes dele no próximo ano. Isso mesmo. Ele pode... para conhecer o vestibular, né? Esse conjunto aí, que no máximo esses 3.000 que fazem a primeira fase e que têm as melhores notas, são convocados para realizar a segunda fase. Então, ele faz as 2 etapas do vestibular. Então, aí ele vai ter uma boa ideia do que vai ser o vestibular da Unesp, que eu acho que também é uma coisa que eu sempre comento, né, quando converso com a senhora aqui, assim, eu acho que a melhor maneira de você conhecer o vestibular da Unesp é estudar o vestibular da Unesp, é realizar o vestibular ou conhecê-lo de alguma forma, conhecer edições anteriores. Porque o vestibular, ele sempre tem os vestibulares dessas grandes universidades, né, a Unesp, a USP, a Unicamp, eles têm características próprias. Eles têm um perfil que foi desenvolvido ao longo dos anos, né, que tanto nós, como especialistas lá para realizar o da Unicamp, da Unesp, assim como o pessoal da Unicamp, assim como o pessoal da USP, da FUVEST. Então, acho que é a melhor maneira do candidato. Então, acho que o treineiro ele tem essa oportunidade. Sim, não tenha dúvida. E vale a pena. Eu acho que todos que estão fazendo veja bem, um segundo ano, mesmo o primeiro, né, do ensino médio, eu acho que vale a pena ser treineiro,
porque é ver o clima do vestibular, é ver como realmente você será cobrado, enfim, Exato. vale a pena. Há alguma coisa na inscrição que o senhor acha que vale a pena lembrar para esses candidatos para que tenham cuidado? Sim, ele tem que saber, eu acho que uma coisa que é importante nós falarmos, o candidato, ele tem duas, né, o vestibular da Unesp, você tem duas possibilidades de desenvolver, de fazer a sua inscrição. Ou você concorre pelo sistema universal, então a Unesp, ela tem esse total, tentando localizar aqui, as 6.596 vagas no vestibular da Unesp 2025, vai oferecer 6.596 vagas. Isso. Dessas 3.751 vagas são vagas para o Sistema Universal. E os 2.845 são vagas que são de concorrência do Sistema de Reserva de Vagas da Educação Básica Pública, porque a Unesp, há vários anos, ela faz essa... Então, assim, o primeiro grande ponto é esse. Se você vai concorrer pelo Sistema Universal, as vagas do Sistema Universal, ou pelo Sistema de Reserva de Vagas. Para concorrer ao Sistema de Reserva de Vagas, necessariamente você tem que ter feito o ensino médio todo no sistema público. Então, esse é o primeiro ponto, né? Acho que os candidatos eles têm que observar. Tomar cuidado. E depois eles vão ter que pensar aquilo que eu havia comentado, né, deles decidirem qual que é a cidade onde eles vão, porque todas as informações que eles vão fornecer, que vão preencher na ficha de inscrição, elas são de responsabilidade dele. Ou seja, ele vai ter que assumir. Então, assim, se ele preenche alguma coisa errada, isso pode ter uma consequência depois para ele. Então, ele tem que fazer essa... E depois a questão também do pagamento, né? Os candidatos, eles podem fazer... Porque, às vezes, a gente tem casos em que os candidatos, eles se inscrevem, acham que eles fizeram o pagamento da taxa, mas o pagamento da taxa não foi efetivado. Então, o candidato perde a oportunidade, perde a inscrição, porque se o pagamento dele não foi efetivado, então ele tem que observar isso, ele tem que verificar isso. No momento em que ele se inscreve, ele passa a ter um acesso a uma área do candidato no site do vestibular da Unesp. E aí, então, ele vai lá, e é nesse site... a partir desse site que ele vai ter todas as informações, que ele vai controlar, que ele vai saber, que ele vai receber a convocação para ele, onde ele vai fazer a prova da primeira fase, no dia 15 de novembro, e depois a segunda fase, se ele foi convocado para a segunda fase ou não, todas as informações, elas estão ali no site. Então, ele tem que ficar atento ao site. Ele não vai receber um e-mail, uma informação, né, alguma coisa de WhatsApp ou coisa de qualquer tipo de mensagem. E ele tem que fazer tudo isso via toda a comunicação da VUNESP com o candidato durante o processo do vestibular via a área do candidato no site do vestibular Unesp 2025. Ele já está ali, então ele tem que continuar ali. Uma vez que ele fez a inscrição, ele passa a ter acesso a essa área. Professor, os alunos têm me perguntado duas coisas. Há universidades que têm vaga para alunos olímpicos. A Unesp tem essa vaga também para alunos que têm ouro, prata em diversas Olimpíadas científicas? Sim, ela tem feito isso nos últimos anos, né? Ela tem feito essa opção de acesso. Então, nós temos aqui o vestibular, nós temos esse total de vagas que eu mencionei. As vagas olímpicas, elas são vagas que não entram no cômputo desse total. São vagas que são especiais. Assim, todos os cursos da universidade. Então, é um edital específico que é feito. Então, a gente publica esse edital com as normas para a concorrência de vagas para vencedores de Olimpíada, premiados em Olimpíadas científicas, lá, e o candidato, então, os cursos da Unesp, eles são consultados todo ano
quantas vagas eles vão oferecer no curso deles para as Olimpíadas. Então, aí a gente reúne esse conjunto de vagas, então, é um processo, vamos dizer assim... Paralelo, exatamente. Nós temos as vagas do vestibular e nós temos as vagas para as Olimpíadas. E o senhor tem ideia, mais ou menos, quando é que acontece isso? Bem no final do ano? Eu acho que mais para o final do ano, assim, quando já aconteceu, eu acho que quando chega lá por dezembro, alguma coisa assim, acho que já se solta o edital. Eu acho que tenta-se não passar totalmente todas as etapas do processo do vestibular, sim, porque às vezes a gente tenta casar algum momento de chamada, né, de candidatos, de sim, convocação de candidatos pelo vestibular, que são várias que são feitas, em algum momento casar a convocação dos candidatos aprovados nas Olimpíadas na mesma data, para o calendário coincidir. E uma segunda pergunta que me fazem também é sobre o Enem, porque a Unesp já tem dentro do preenchimento, quando o aluno está preenchendo no site, ela já pergunta isso, se ele vai realizar o Enem. Então, é automático, se o Enem soltar a nota, é automático o aluno também ter a nota pelo Enem, ou como é que funciona? Tem duas coisas, acho que é importante explicar isso, bem lembrado. O candidato, ao preencher a ficha de inscrição, vai ter um momento em que vai se perguntar para ele se ele gostaria se ele vai prestar o Enem 2024. Isso. E se ele pretende usar a nota do Enem para compor a nota dele no vestibular da Unesp. Então, essa é uma primeira coisa. Sim. Ele pode... nós temos no vestibular da Unesp, nós temos duas fases. A primeira fase, conhecimentos gerais, dia 15 do 11. E aí nós temos depois a prova de conhecimentos específicos, que ocorre nos dias 8 e 9 de dezembro. Então, são as questões dissertativas mais a redação. São 2 dias de prova. Cada etapa dessas, os candidatos eles têm nota. Eles têm uma nota de 0 a 100. 0 a 100 na primeira fase e 0 a 100 na segunda fase. O candidato que falar que ele quer usar a nota do Enem de 2024, essa nota, ela vai, se ele, por exemplo, se ele na primeira fase, ele fez 65 e ele tirou no Enem, porque o Enem também é de 0 a 100, a nota sai de 0 a 100. Se ele na primeira fase do vestibular da Unesp, ele tirou 65 e no Enem ele tirou 75, não é que então vai ser usada a nota dele. Não que substitui. É feita uma fórmula, sim, e um percentual da nota do Enem vai entrar no cômputo da nota da primeira fase, vai aumentar. Não é que vai substituir, mas vai ajudar ele, porque ele vai ter um acréscimo. Tá. Então, essa é uma das formas, uma das vantagens. Porque se a nota, mesmo que ele fale que ele quer usar a nota do Enem, mas ele tem uma nota maior na primeira fase do vestibular da Unesp, aí nem se considera, aí mantém-se a nota da primeira fase, né? Ele só na nota da primeira fase, então, que é... Só na primeira fase, só se ela compensar, melhorar a nota dele, ou seja, que ela for maior do que a nota que ele tirou na primeira fase. É bom isso, porque se for uma nota baixa no Enem, está fora de cogitação usar. Sim. Vai diminuir a nota dele, né? Outra coisa que eu acho que é importante, que também o Enem entra, que nós também utilizamos o Enem no processo do vestibular da Unesp, é que no final, né, quando você tem as várias chamadas, que os candidatos vão sendo convocados, vão sendo chamados, as vagas vão sendo preenchidas. Você sempre tem algumas vagas que não são preenchidas. Tá. Essas vagas, se eu não me engano, lá pela sétima ou oitava chamada, a universidade abre um edital em que o candidato, naquelas vagas que são chamadas vagas remanescentes, o candidato ele pode se candidatar usando a nota do Enem. Mas mesmo que ele não esteja inscrito no vestibular da Unesp, precisa estar inscrito.
Mesmo que ele não esteja inscrito. Ele não tem, porque aí é independente, ele vai usar a nota do Enem. Vagas pelo Enem. Ótimo. Então, Porque é um outro edital, assim como das Olimpíadas, só que é nota do Enem. Ele tem que ter feito o último Enem e ele vê a nota. E se ele consegue... maravilha, uma oportunidade a mais. Sim, porque eu acho que é uma estratégia da universidade para tentar preencher o máximo de vagas, né? Muito bom isso. Então, está bem claro para o aluno que ele pode, ou ainda na primeira fase, que se sair a nota do Enem, ele pode melhorar a nota dele da primeira fase, né? Isso. E também, quando tiver nas vagas remanescentes, que sobram vagas em determinados cursos, que às vezes vale a pena, o candidato pode ver que vale a pena fazer aquele curso, né? Porque hoje em dia os jovens fazem vários cursos, eles não faz um, depois se interessaram por mais uma outra coisa, então aumentando o conhecimento dele. Hoje em dia se amplia muito, né, essa situação. Então vale a pena viver o ambiente universitário e conhecer. Não? Maravilha. Professor, estamos então já prontos para fazer a primeira fase, dia 15 de novembro, tradição já da Unesp. Isso. É dia marcado, falou em 15 de novembro, é o dia da Unesp, né? Exato. Os alunos já sabem isso. Então, o que o senhor aconselha para essa primeira fase? São 90 testes e... Múltipla escolha, exatamente. O conteúdo, né? O conteúdo da Base Nacional Comum Curricular, atualmente, é o currículo do ensino médio nacional. O oficial, então esse que é a base para a elaboração das questões. O candidato, ele deverá, né, observar. A prova ela vai ter início, se eu não me falha a memória, às 14 horas. Às 14 horas, e ele pode, no máximo, até uma hora antes chegar e dar entrada. Então, acho que para que ele fique atento aos horários, né, ele tem que chegar lá com 1 hora de antecedência no local, ele tem que ter o documento original, tem no manual a relação de documentos, que ele tem que, um daqueles documentos que estão relacionados ao original, ele tem que levar para ele poder ser identificado e poder ter acesso à sala onde ele vai prestar o exame dele. Ele deverá levar uma caneta esferográfica preta e poderá levar, no máximo, uma régua transparente, né? É isso que ele poderá levar. Lógico que a água, né, essas coisas que eles só acertam, ainda mais com esse clima que a gente está tendo agora, né, professor? E, sim, né, eles poderão, mas, assim, ele pode, no máximo... E, professor, essa prova consta de 90 testes. São agrupados como tradicionalmente a Unesp fazia, ou houve alguma mudança para este ano? Um grupo de 30, outro grupo de 30, outro grupo de 30. Continua sendo nessa formulação ou já há uma mistura agora? Há duas coisas, assim, acho que ainda há uma divisão. O que aconteceu é que essas 90 agora são divididas em 4 grandes áreas, porque nós temos as ciências da natureza, nós temos a matemática, que separou, né, as ciências humanas e as linguagens. Então, nós temos essas 4 grandes áreas. Então, esses 90 testes, eles estão divididos nesse conjunto nessas 4 grandes áreas. Também isso é informado no manual do candidato, inclusive, na primeira fase, principalmente, uma coisa que eu acho que talvez tenha sido um diferencial do vestibular da Unesp nesses últimos anos, que é o investimento em questões interdisciplinares. Então, acho que muitas vezes existe uma questão em que o candidato, para responder, né, para poder solucionar aquele teste, ele vai envolver, por exemplo, assim, envolve uma questão de linguagem com uma questão de ciências da natureza. Então, tem alguma coisa assim, tem língua inglesa, tem a língua inglesa e tem a biologia, tem a matemática e a geografia, entendeu? Então, a Unesp tem investido, principalmente na primeira fase, em questões dessa natureza. Quer dizer, ele não precisa se preocupar, porque antigamente
os alunos falam, eu vou fazer todas de matemática. Agora não é mais assim. Não Agora, é bem, não. agora ele tem que ir fazendo a prova à medida que vêm as questões, Isso. porque não vale a pena você ficar procurando o que você sabe mais. Tem que ir fazendo, porque o conhecimento é global. Tudo hoje é global, não é? Exato. E também uma coisa que eu acho que é importante destacar para os candidatos, professora, é assim, no vestibular da Unesp, como eu comentei, a questão das pontuações, quer dizer, todas as áreas, né, tudo bem que ele pode estar concorrendo ele vai optar por um curso que vai ser ou da área da biológica, ou da área de humanas, ou da área de exatas. Sim. Porém, o conjunto de notas, né, a média dele vai ser a soma e a divisão, claro, do total de pontos que ele fez. Então, assim, não é porque ele está fazendo um curso na área de exatas que as questões de matemática vão ter mais peso para ele. sim. Todas as questões têm o mesmo peso igual. para todos os candidatos. Então, ele tem que procurar ir bem em todas as áreas. Tudo bem que, às vezes, o candidato ele tem maior facilidade para uma determinada área, mas é importante que ele consiga um bom desempenho, porque aí ele vai ter maiores chances, porque aí ele vai ter uma nota mais alta e ele vai conseguir uma classificação melhor. Mas nesses 90 testes, dessas 90 questões, há predomínio da língua portuguesa, há predomínio de questões da nossa língua, ou acaba tendo mais ou menos o mesmo número de questões entre as diferentes disciplinas? A gente tenta fazer um equilíbrio, a gente divide, sim. Não há um predomínio, há uma distribuição. Antes a gente tinha 3 áreas e fazia 30, 30, Isso. 30. Agora não, agora a gente faz um equilíbrio aí, mas é dividido, sim. Não há, principalmente na primeira fase, sim, não há um predomínio da língua portuguesa. Depois já haverá uma prova específica para a língua, né? Então, é isso mesmo. Porque aí na segunda fase, ele faz no primeiro dia, ele responde a 24 questões dissertativas no primeiro dia, com questões da área de ciências da natureza e ciências humanas. No segundo dia, ele tem 12 questões de linguagens, que aí entra inglês, português, e a redação. Então, a segunda fase é distribuída, nós chamamos essa segunda fase de conhecimentos específicos, e aí, então, ele no primeiro dia responde 24, aí já são questões dissertativas, né? 12 para a área de ciências da natureza, que reúne a biologia, a física e a química, e aí 12 das ciências humanas, que aí envolve a história, a geografia, a sociologia, filosofia. E aí, no segundo dia, ele faz 12 questões de linguagens, inglês, português, principalmente, e a redação. Agora, professora, a redação continua tendo um peso grande. Ah, sim. 1/3 do valor da segunda fase. Exatamente. 1/3. Nós temos, exatamente, a questão, a segunda fase, como eu comentei anteriormente, a nota máxima seriam 100 pontos, né? Você consegue, se você tirar a nota máxima na primeira fase, você vai fazer 100 pontos. Se você tirar a nota máxima na segunda fase, você vai fazer 100 pontos. Desses 100 pontos, 28 pontos vêm da redação. É muita coisa. Então, é um peso, é 1/3 mesmo, você tem razão. É muita coisa. Mas é necessário, né? Porque é o meio de comunicação. Sim, né? sem dúvida. Tá? E eu acho que o manual que vocês elaboram, ele explica detalhadamente os critérios para correção da redação. Exato. Então, o aluno, porque cada universidade tem critérios diferentes. Uhum. Então, o aluno ele sabe, eu quero uma Unesp, vou lutar pela Unesp, tem que ver os critérios que a Unesp pede na redação. Mais uma vez, a importância da leitura cuidadosa Sim. do manual. Realmente, o manual ele vai dizer exatamente o que tipo de texto vai ser pedido, quais são os critérios de avaliação, são 4 critérios de avaliação dessas redações. Então, no manual, ele vai encontrar essa descrição detalhada do que ele vai ser, o que vai ser usado, que critérios serão usados para avaliar a redação dele. E, inclusive, há uma discriminação, inclusive, das situações em que o candidato pode zerar na redação. Porque se ele zerar na redação, ele vai ser eliminado, ele não pode zerar em nenhuma das etapas. Né?
E, professor, é muito importante que, no caso da redação, o aluno saiba que os critérios não são iguais entre a Universidade Unesp, a Universidade Unicamp e a Universidade USP. Sim. São completamente diferentes os critérios de redação. Sim. Então, ele não pode falar, eu sei. Peraí, você tem que ver direitinho como são os critérios da Unesp. Perfeito. Então, tem que ter o cuidado da leitura realmente do manual. Sim, né? Sem dúvida, professor. Agora, professor, nós passamos da primeira fase para a segunda. Já explicamos a segunda fase, o senhor já deu alguns detalhes. Mas como é que o aluno ele é chamado para a segunda fase? Quais são os critérios do aluno passar para uma segunda fase? Qual é a proporção da tal famosa nota mínima, né? Ah, sim. Nós temos que fazer existe uma série histórica, existe a partir da série histórica e a partir do número de candidatos inscritos naquele ano para a vaga que ele está concorrendo, define-se uma nota de corte. E essa nota de corte é que define a convocação para a segunda fase. Se ele atingir... Então, essa nota de corte, ela resulta sempre disso, todos os anos, né? De uma combinação da série histórica, das notas de corte daquele curso, da vaga que ele concorre, mas também do número de candidatos inscritos para aquele curso naquele ano. Então, aí você faz um cálculo e chega, e aí então você tem as notas de corte. Quer dizer, o senhor já determina isso antes de acontecer o vestibular. Posso dizer isso? Não, nós temos que ter exatamente os presentes. A gente tem que ter acontecido a primeira fase, não é antes, não. Você tem que ter realizado, porque você tem os ausentes. Sim. Você faz o cálculo em cima dos que efetivamente fizeram a prova na primeira fase. Então, a partir dali, a gente vai fazer. Porque o candidato ele vai prestar a prova no dia 15 de novembro, do 11. No dia 2 de dezembro, eles vão olhar no site para ver se ele foi convocado e qual vai ser o local. Exatamente, no dia 2 de dezembro. Então, ele faz a prova no dia... Aí, ele pega e vai ter a correção, como é uma prova teste, então é uma folha de resposta que é lida, né, assim, mecanicamente, assim, então é uma coisa rápida. Então você já tem vamos dizer assim, as notas desses candidatos rapidamente, e então aí no dia 2 você já consegue divulgar e aí nesse meio tempo, então, que está se computando as notas dos candidatos, já se pode fazer o cálculo da nota de corte, da nota mínima, para ele poder passar para a segunda fase. Então, todos que têm a nota mínima ou acima dela para o curso que ele concorreu, convocado para a segunda fase. Tradicionalmente, as maiores notas mínimas, né, os cursos que exigem mais são os de medicina, eu vi psicologia, eu vi engenharia aeronáutica, é isso, né, também? Tradicionalmente, a medicina, ela assim... fora da curva, né? Mas sim... a maior, inclusive, entre todas as universidades. Sim, costuma ser mesmo. Nós temos assim, o curso de Direito, o curso de Arquitetura, a Psicologia. Algumas engenharias, não todas, mas algumas engenharias. Então, temos alguns desses cursos. O curso de Nutrição é um curso bem concorrido. A área de exatas é grande na Unesp, é a maior, né? A área de exatas, ela é bem grande. Eu acho que é a maior. Bem diversificada. Eu acho que sim. A maior oferta de cursos, né? Professor, bom, eu queria saber uma coisa que os alunos também me perguntam sempre. Os critérios na segunda fase estão todos bem claros aqui de correção. Vocês divulgam a resolução esperada, como gostariam da resposta na segunda fase? Para o aluno ter ideia, para ele poder avaliar o que ele fez? Um espelho, né? Não um espelho. Por exemplo, a banca gostaria que o aluno tivesse escrito naquela questão número 1, naquela questão número 2, a resolução. A gente tem um momento em que essa divulgação é feita, sim. Nós temos um momento em que se divulga o gabarito na primeira fase e depois a Unesp divulga isso, disponibiliza para o aluno, então. Sim. Para ele poder saber. Porque existem, às vezes, dúvidas naquela resolução, né? Sim. Então, ele quer ter certeza. Então, ele sempre pergunta, existe isso, né?
Porque agora a USP e a Unicamp já estão soltando também isso. Porque cada vez mais os candidatos querem saber, isso, né? Então, sem dúvida. A transparência, né? A transparência. Uhum. Tá. Então, depois que foi feita a segunda fase em dezembro, eles têm que aguardar até 31 de janeiro para saber se vão ser convocados, a primeira convocação. É isso? É isso mesmo. E desejamos que sejam convocados, né? Com certeza, né? Com certeza. O senhor quer falar alguma coisa a mais nesse processo todo desde inscrição até tomar cuidado para fazer o vestibular? O senhor quer falar alguma coisa para poder ter um bom sucesso com esses alunos, né? Dar certo e que eles sejam lá seus alunos da universidade? Não, eu acho que eu só queria, assim, né, desejar que eles tenham o máximo de tranquilidade, né, para poder fazer. A gente sabe que esse período é um período tenso, né, mas eu acho que conseguir manter o máximo de tranquilidade que puder, né, possível, acho que é importante. Eu acho que ter as informações todas, né, bem claras, né, buscar as informações corretas, preencher corretamente as fichas, a ficha de inscrição, observar o local, o horário, né, acompanhar todo o processo no site, lá na área de candidato, quer dizer, sempre ficar muito atento, perceber bem o cronograma, né? O manual traz todas as etapas que ocorrerão dentro desse processo, né? Do vestibular e acho que desejar muita boa sorte para os candidatos, porque eu acho que a Unesp é como a senhora falou, né? Uma universidade de excelência mesmo, né? E eu acho que a oportunidade de estudar na Unesp é uma oportunidade muito boa. Eu acho que os jovens têm que sonhar alto. Não adianta ficar pensando, não, eu não vou ter chance ou eu não sou capaz. Você é capaz, você deve concorrer a uma grande universidade, porque você será muito feliz. A universidade vai te dar, ela realmente acolhe muito bem. A Unesp é uma universidade que é conhecida por um acolhimento muito grande que ela faz do aluno e ajuda, inclusive, depois profissionalmente. Inclusive, as grandes empresas têm, né, em cada curso, tem lá uma associação dentro da Unesp, então ajudam esses jovens. Então, eu acho que você será uma pessoa feliz. Então, tem que tentar. Eu acho que você deve prestar os vestibulares todos que são possíveis, porque são públicos, não é? Gratuitamente você terá uma grande educação, você terá uma formação muito ampla. Hoje se exige isso de um profissional. Então, vamos lá, sucesso virá. Tenha certeza que você sairá bem. Professor Renato, muito obrigado por o senhor perder assim, umas horinhas com a gente aqui. O senhor é uma pessoa tão ocupada nessa época do ano, principalmente, e uma pessoa que está tão envolvida com o vestibular da Fundação VUNESP, porque ela elabora muitos vestibulares, então, com certeza, o senhor está envolvido em outras coisas, além da Unesp, que é o carro-chefe da Fundação, né? Sem dúvida. Muito obrigada a todos, curso Objetivo, Colégio Objetivo, todo o Centro Educacional Objetivo. Fica muito feliz em ter recebido o senhor hoje aqui e agradecemos mesmo, tá? Todas as suas palavras e a calma do senhor é a maneira como é a Unesp, acolhedora, né? Tá? Esse carinho muito grande. Tudo de bom para vocês, um excelente vestibular.